Os fungos, bactérias, vírus, eles estão em nós ou nós pegamos das outras pessoas? Essa foi uma das perguntas que eu recebi e, segundo a quarta lei biológica, é necessário termos micro-organismos para que procedam no processo de eliminação de tecido em excesso ou que façam com que as nossas células se reestruturem da melhor maneira possível na fase PCL, né? Fase pós-estresse. E quando nós não temos bactérias o suficiente, não há um processo de reestruturação completa e na fase cicatricial vai manter então o processo de um cisto que é denominado cisto benigno. A gente recebe bactérias? Sim, né? A gente recebe bactérias, principalmente quando a gente nasce. Então, há estudos científicos que mostram que uma criança que nasce de cesárea, uma criança que nasce de parto normal, a quantidade de bactérias dessa criança de parto cesárea é muito inferior à quantidade de bactérias no parto normal. E não é ruim, tá? Isso. As bactérias são extremamente necessárias para que o nosso corpo funcione da melhor maneira possível. E é isso que os estudos mostram, que as bactérias são extremamente importantes para o nosso organismo funcionar. Se nós não temos bactérias, somos mais propensos a termos doenças. E cada vez mais se fala que quanto menos as crianças estão expostas a todo o processo, todo o ambiente, todas as situações do dia a dia de captação desses micro-organismos, mais elas são suscetíveis a patologias, mais elas são suscetíveis a doenças. Tanto é que, em uma determinada época, se falou que agora vamos tirar as crianças das mães quando elas nascem, vamos colocar lá num ambiente totalmente estéril para que elas não sejam expostas às bactérias e assim elas possam sobreviver. Mais crianças morreram ao ficar no berçário do que estar com as mães. A criança precisa do afeto, dos organismos da mãe, dos micro-organismos da mãe ali naquele momento. Tanto é que hoje se fala que existem até técnicas para que quando uma criança nasce de cesárea, a enfermeira coloque a gaze dentro da vagina da mãe para captar os micro-organismos e colocar no rosto daquela criança para que ela possa captar o máximo de micro-organismos possíveis para que ela tenha uma capacidade melhor de resistência na vida dela. Então, quanto mais a gente tem micro-organismo, melhor. A gente capta então na vagina da mãe quando a gente passa pelo parto normal ou pela captação dentro dessa gaze, né, nesse momento, ou na amamentação. Então, se a criança nasce de parto normal e é amamentada, ela já capta muitos micro-organismos que são necessários. Existe um livro que o ano passado foi escrito que fala assim que a gente é 10% humano. A maior parte do nosso corpo é utilizada por micro-organismos. A gente tem 10% de células humanas. A gente tem muitas células de micro-organismos que a gente coabita junto com os micro-organismos. Chega até a falar, será que a gente que habita o micro-organismo ou os micro-organismos que habitam a gente? Então, esses micro-organismos são necessários. É uma vida simbiótica. Eles nos ajudam, nos auxiliam a degradar tecidos do nosso corpo que estão em alteração, que estão em disfunção. Então, isso que é falado nas leis biológicas. Quando uma célula entra em disfunção na fase ativa de estresse, ela entra em necrose, uma proliferação celular. Na fase pós-estresse, essas bactérias vão eliminar essas células. Por isso que há uma infecção na fase de resolução, na fase pós-estresse. Porque nessa fase pós-estresse precisa ter uma inflamação, uma infecção, para que os tecidos sejam eliminados. E quem vai eliminar são os micro-organismos. Eles vão nos ajudar a eliminar esses tecidos. Por isso aparecem nessa fase, por isso que eles são necessários nessa fase. Então, por isso que a gente tem eles dentro de nós desde sempre, eles sempre estão aqui junto com nós, só que quando a gente passa por uma situação de estresse, ao mesmo tempo que tem a proliferação celular, que tem a proliferação ou necrose daquele tecido, os micro-organismos estão proliferando, só que assintomáticos. Eles não causam alterações, eles não estão trabalhando, digamos assim, nesse momento. Eles estão em stand-by, nessa fase ativa de estresse, porque eles proliferam na medida que a massa do conflito é intensa ou não intensa, eles proliferam na mesma intensidade. Para que na fase pós-estresse eles possam entrar no combate, para que eles possam ser utilizados para eliminar esse tecido em excesso, essa proliferação celular em excesso. Então, dentro da psiconeuroimunologia se fala muito desse contexto da utilização, principalmente na parte intestinal dos probióticos para alimentar esses micro-organismos, que é preciso
tomar lactobacilos para que o nosso intestino funcione da melhor maneira possível, mas não é só o intestino, é o corpo como um todo. Ele precisa dos micro-organismos para estar funcionando, estar apto a fazer as atividades corriqueiras de situações de disfunção. Então, quando nós temos um ambiente que está propenso, um terreno no nosso corpo que está em disfunção, então eu estou em conflito com relação à bexiga. A bexiga, numa demarcação de território, há uma situação onde eu não consigo evacuar uma sujeira com relação ao meu território, e ali eu tenho uma alteração em bexiga. E nessa fase ativa de estresse eu tenho essa proliferação tecidual, eu tenho uma necrose tecidual e juntamente uma proliferação dos micro-organismos, só que nesse momento eles não estão ativos, né? E quando a gente entra na fase de resolução, que aí é necessário eliminar aquele tecido necrosado, aquele tecido proliferado, os micro-organismos entram em ativação e aí se vai fazer um exame nesse momento, que é nesse momento que tem a inflamação, é nesse momento que tem a dor, você observa os micro-organismos, mas não são eles que estão causando a dor, não são eles que estão causando a alteração, a inflamação vem no tecido que estava alterado na fase de estresse. E aí essa inflamação é percebida, mas como o que eu vejo no exame são as bactérias, eu culpo elas do processo, mas elas estão ali, na verdade, auxiliando esse processo para que haja uma eliminação. Por isso que, quando a gente entra na fase de resolução, apresentam no exame os micro-organismos, mas se a gente está em fase ativa de estresse e faz um exame, os micro-organismos estão ali, só que eles não estão ativos, eles não estão funcionando naquela fase. Eles não estão ativos naquele momento. E sim, existem alterações que, por exemplo, na bexiga, se eu tenho uma alteração com relação à parte ectodérmica, ela não vai ter bactérias na parte ectodérmica. Ela não vai estar, não são as bactérias que trabalham nessa parte, mas sim na parte endodérmica da bexiga. Então, por isso que existem infecções urinárias, com dores, ardências, que não aparece alteração de bactérias, né? Porque as bactérias trabalham simplesmente no tecido endodérmico. E por isso que há, às vezes, infecções com bactérias e infecções sem bactérias. E aí a gente pode observar um pouco mais que as bactérias não estão ali de mal, elas estão ali para nos auxiliar. E isso faz com que elas estejam ativas nesse momento, quando a gente entra na fase PCL do estresse, para nos auxiliar a eliminar. E a partir do momento que a gente entra na fase de solução, de PCL-B, e entra numa normalidade, já não tem mais a necessidade de ter bactérias ali naquela região. Mas elas estão inatas, elas estão inativas dentro do nosso corpo e elas proliferam na medida que a gente precisa delas em alguns determinados momentos. Então a gente cria, sim, e a gente prolifera micro-organismos no momento que a gente precisa deles. Agora, a gente pode captar de outras pessoas também? Sim, né? Os micro-organismos estão em toda a região, a gente come coisas, a gente pega às vezes no ar, mas não é de todo ruim, certo? A gente capta isso porque o nosso corpo precisa deles. E a gente, então, utiliza esses micro-organismos para que o nosso corpo funcione da melhor maneira possível. Só que a gente toma muito antibiótico, alimentação muito terrível, né, para matar todas as bactérias possíveis no nosso corpo. Não são alimentações probióticas que auxiliam essas bactérias a funcionarem. Eu posso, então, deixar o meu corpo fragilizado de bactérias e eu posso ter mais alterações com relação às patologias. Então pode ter patologias mais intensas, patologias mais incômodas na minha vida devido a essa falta desses micro-organismos que possam estar presentes. É possível, Ivan, então, ter aquelas bactérias super resistentes? Por que não, né? É possível que, o Hammer fala numa parte do livro dele que uma pessoa que mora aqui no Brasil e vai para outra parte, ele não fala isso do Brasil, né? Mas vai para uma outra parte do mundo onde que ele não está acostumado com aqueles micro-organismos daquela região, ele pode sim ter uma disfunção e uma alteração baseada naquele micro-organismo que ele não está preparado para o corpo dele a trabalhar, né? Ou que podem existir micro-organismos industrializados, né? Porque hoje existem as vacinas, existe a proliferação de forma industrial de micro-organismos, né? Que podem, às vezes, entrar numa mutação que o nosso corpo não esteja preparado para eles, que eles possam gerar uma disfunção. Talvez seja possível sim, e a gente poder ter uma disfunção por causa de um micro-organismo que o nosso corpo não está apto a trabalhar sobre ele, ou não esteja aquele micro-organismo associado as células do meu corpo. E aí eu provocar uma disfunção, aquele micro-organismo provocar uma disfunção ao meu corpo. Sim, eu acredito que também ele não vai atingir qualquer parte do corpo por acaso. Às vezes ele vai estar direcionado a partes específicas do meu corpo devido ao terreno estar propenso.
Então, se o meu estômago está propenso, porque eu estou numa raiva indigesta perante uma situação, é ali que eu vou ter uma disfunção. Se eu tenho uma mais propensão ao meu pulmão, porque eu estou vivendo uma situação que fragiliza o meu pulmão, eu vou ter propensão a ter uma fragilidade mais pulmonar. Ou se eu estou vivendo uma situação vinculada à parte renal, eu posso ter uma propensão maior aquele micro-organismo se fixar na parte renal. E por isso que as vacinas, elas não desencadeiam qualquer sintoma, qualquer criança, qualquer pessoa, sintomas específicos. Alguns têm dor de cabeça, outros têm dor local na região do contato, outros têm uma alteração digestiva, outros têm isso ou aquilo, ou uma alergia de pele, né? Mas aquele sintoma vai se basear na fragilidade que aquela pessoa está vivendo naquele momento que vai receber a vacina. E quando eu capto aquela informação, talvez não seja a vacina que causou o problema, talvez eu já tinha um problema que a vacina potencializou aquele sintoma. Da mesma forma que o medicamento, às vezes tem pessoas que têm dor no estômago por causa do medicamento, outras tomam aquele mesmo medicamento e não tem aquele sintoma. Mas talvez aquele órgão, aquele tecido está propenso, está fragilizado devido a algumas situações emocionais ou tóxicas mesmo, daquela pessoa viveu anteriormente, e aquele órgão propenso deixa suscetível a ter determinados sintomas. Por isso que na bula do medicamento tem várias possibilidades, porque cada pessoa tem uma fragilidade em um local. E aí é possível ter ali, ou é possível ter ali ou aqui um sintoma devido à fragilidade que aquela pessoa em específico está vivendo. E nos vírus, bactérias, fungos é o mesmo processo. Então a gente pode captar de algum lugar, sim, mas desde que eu tenha uma propensão a ter uma fragilidade naquele órgão, naquele tecido. Não é porque eu vou na piscina que eu vou ter alteração de fungos no meu pé, mas se eu tenho uma fragilidade emocional relacionada a isso lá, um pé de atleta, né, como diz, se eu tenho uma fragilidade lá no meu mindinho, lá entre o meu dedo, segundo dedo, o quarto dedo com o quinto dedo, eu vou ter, às vezes, uma fungo lá naquele meio, aquela região. Mas se eu não ter, eu posso andar lá na piscina e tudo bem, não ter problema. Da mesma forma que numa escola. Tem crianças, às vezes, que podem ter uma gripe, tem crianças que podem não ter. E elas estavam convivendo ali, naquele momento, durante semanas ali, ou dias ali, de aquela criança ter um começo de tosse, que ela já poderia ter proliferado tudo aquele vírus para as outras pessoas, para as outras crianças, mas às vezes 2 pegaram, 3 pegaram e as outras 5 não tiraram nada. Então aquele processo de eu estar propenso à situação me dá uma possibilidade de ter aquela alteração. E isso nas epidemias da mesma forma. Geralmente são situações onde que a grande maioria das pessoas estão vivendo um grande conflito parecido. E por isso que elas têm sintomas parecidos. Seja um conflito por causa de situações que aconteceram na região, de fome que passa, ou injustiças com relação ao governo, ou isso, aquilo, aquele outro. Então, ou medo que é espalhado devido a alguma situação que deixa uma propensão a esse processo. É uma coisa que a gente pode olhar. Pode existir um contágio por algum vírus mutável, alguma bactéria mutável? Sei lá, talvez seja possível. Mas a gente pode olhar também para o contexto do que essas pessoas estão vivendo dentro do ambiente, que talvez não seja o perigo do vírus, da bactéria, do fungo que a gente tem que ter medo, mas sim pensar se é aquela pessoa está vivendo uma situação emocional que esteja trazendo esse processo. E aí a gente para de ter medo sobre bactérias e fungos, porque não são eles os problemas. Eles estão ajudando nós em cima das situações e não sendo os causadores das nossas disfunções. E a partir daí, a gente olha de uma outra forma e deixa de viver a vida sob pavor de intoxicações, de infecções e de tudo isso ser espalhado por aí. Se você gostou dessas informações, compartilhe aí comigo. Se você já teve algum caso assim de pacientes que você percebeu esse tipo de padrões conflitivos e entendeu que não eram os vírus, as bactérias, mas sim, às vezes, a situação emocional que eles viveram, curte aí e eu te vejo no próximo vídeo.